TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 2 de abril. E você vai ver a seguir. Homem que ajudou namorada a matar a mãe em Petrópolis é condenado a 30 anos de prisão. Carreta de grande porte interditará a descida da serra na madrugada de terça para quarta. Imóveis atingidos pelas chuvas este ano vão ter isenção de IPTU. Aumento da passagem para R$ 6,49 não será autorizado em Teresópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Em outubro de 2018, um crime bárbaro chocou os petropolitanos. Dircilene Botelho foi assassinada pela própria filha, Paloma Botelho Vasconcelos, com a ajuda do namorado da jovem, Gabriel Mouter. O rapaz foi a júri popular no último sábado, dia 29 de abril, e foi condenado a 30 anos de prisão. Quase 4 anos após assassinar a empresária petropolitana Dircilene Botelho Garcia, Gabriel Mouter foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado. A sentença reconheceu a prática de homicídio quadruplamente qualificado por ter sido cometido por motivo torpe, mediante dissimulação, com emprego de asfixia e tortura e contra a mulher em razão de sua condição. A decisão foi proferida no dia 29 de abril deste ano, após o acusado ir à júri popular. Já Paloma Botelho Vasconcelos, filha da vítima e que também orquestrou e participou diretamente do homicídio, ainda não tem uma data definida para ir à júri. O crime, ocorrido em outubro de 2018, chocou os moradores de Petrópolis. Dircilene foi assassinada asfixiada dentro do quarto da casa onde morava, com a filha e o marido, na região do Bingen. O crime foi descoberto dias depois pelo marido da vítima, quando ele olhou as imagens das câmeras instaladas no quarto do casal. Toda a ação de Paloma e Gabriel foi registrada e as imagens usadas para que a polícia indiciasse o casal pelo homicídio. No vídeo, é possível ver o momento em que Paloma finge estar fazendo uma massagem na mãe. Em seguida, Gabriel entra no cômodo. Ele usa um pano com formol para tentar fazer com que Dircilene desmaie. Após as tentativas frustradas, os dois resolvem colocar um saco plástico na cabeça da vítima, que acaba morrendo por asfixia. Eles ainda tentam simular que a morte foi acidental. Eles levam o corpo de Dircilene ao banheiro, lavam o rosto e passam maquiagem na vítima, que é colocada de volta na cama. Horas depois, o marido chega na casa e encontra a mulher morta sem desconfiar que ela tinha sido assassinada. Após as tragédias que atingiram Petrópolis este ano, as famílias e comerciantes que tiveram os imóveis afetados vão poder solicitar a isenção no IPTU de 2022. Diversos imóveis foram atingidos por conta das chuvas de fevereiro e março. Com o objetivo de auxiliar na recuperação da cidade e aliviar as vítimas, o governo municipal vai fornecer a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. A taxa de coleta de lixo também será isenta para esses imóveis. No entanto, é necessário abrir um requerimento na Secretaria de Fazenda, localizada na sede da Prefeitura, entre 9 da manhã e 5 da tarde. A medida é válida para imóveis comerciais e residenciais. Dentre os documentos solicitados estão o laudo da Defesa Civil, comprovante de residência e a inscrição do IPTU, dentre outros documentos. Aquelas pessoas que já realizaram o pagamento em cota única não vão ter reembolso. No entanto, podem solicitar uma compensação para o pagamento do IPTU de 2023. Para realizar a abertura do requerimento, é necessário levar o documento que comprove a titularidade do imóvel, documentos pessoais como RG e CPF, declaração preenchida pelo proprietário com os seguintes dados: nome completo, CPF, endereço do imóvel, caso seja comercial, adicionar o CNPJ e o nome da empresa,
danos causados ao local e o levantamento da perda. A declaração deve ser feita à mão. Caso o solicitante seja a pessoa que alugou a casa, deve-se levar o contrato de locação. Imóveis localizados na Rua Tereza e na Aureliano Coutinho não precisam apresentar o laudo da Defesa Civil, assim como aqueles localizados na área do formulário de informações e desastre. Uma carreta de grande porte vai subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida em operação prevista para ocorrer entre a madrugada desta terça-feira para quarta, e por isso o trecho precisará ser interditado. De acordo com a Concer, concessionária que administra a BR-040, a partir das 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, às 4 horas da madrugada de quarta-feira, uma carreta de grande porte vai subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida. A reversão da pista de descida vai exigir a interdição total do trecho entre o quilômetro 80 e o quilômetro 102 no sentido Rio de Janeiro. A operação vai ser necessária porque o veículo tem dimensões que impedem sua passagem por determinadas curvas da pista de subida. Durante a operação, a pista de subida vai funcionar normalmente. Equipes da Concer e PRF vão acompanhar a operação, que pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. A Prefeitura de Teresópolis informou que recebeu uma solicitação de reajuste da passagem de ônibus da empresa prestadora do serviço para o valor de R$ 6,49 e que, mesmo entendendo que a empresa tem demandas e que o custo comprovado da operação aumentou significativamente, principalmente devido aos constantes reajustes no preço do combustível, o Executivo não vai autorizar o aumento das passagens de ônibus no índice solicitado pela empresa. Ainda de acordo com a Prefeitura, uma equipe técnica atua em várias frentes para encontrar fontes de financiamento e avaliar alternativas para que o reajuste seja o mínimo possível. Entre elas, existe a previsão de usar parte da arrecadação do rotativo para custear as gratuidades de idosos de 60 a 64 anos. Por enquanto, o valor da passagem na cidade segue sendo R$ 4,40. E você vai ver depois do intervalo. Ato de solidariedade. Campanha de arrecadação é criada em Petrópolis para auxiliar a atriz que teve a casa incendiada. Preço do gás de cozinha chega a 10% do salário mínimo. Teresópolis cedia competição de judô válida para o ranking nacional sub-21 e abre o circuito Regime 2022. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. No último dia 27 de abril, o terceiro andar da casa da atriz e professora de teatro Andréia Dutra pegou fogo. O trabalho dela foi perdido em meio às chamas e, por isso, campanhas de arrecadação estão sendo realizadas para auxiliar a atriz a recomeçar. Tudo foi destruído. Este é o cenário da casa de Andréia Dutra após o incêndio que atingiu a residência na localidade do Castrioto, em Petrópolis, no último dia 27 de abril. Ela estava em casa no momento em que tudo começou a pegar fogo. Eu e minha família ficamos bem, conseguimos correr a tempo, foram momentos assim muito angustiantes mesmo. Eu estava tomando banho, me preparando para sair, meu filho se arrumando para ir para a escola, meu marido dormindo. E no final do banho eu senti uns picos de energia
mas nunca pude imaginar que pudesse resultar no incêndio. Enfim, quando eu fui me arrumar, já cheguei no quarto ouvindo muitos barulhos na laje, e minha casa tinha um telhado, né? E é de laje. E aí, muita gritaria, os vizinhos gritando pra gente sair da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. A Defesa Civil vistoriou a casa, no entanto, a perda material é muito grande. São 30 anos de acervo perdidos nas chamas. Por conta do incêndio, parte da estrutura da casa foi danificada. Além disso, a família perdeu toda a rede elétrica e hidráulica, além dos figurinos, vestuários e os artigos de trabalho que ficavam armazenados no segundo andar da residência. O prejuízo total ultrapassa os R$30 mil. Material da minha sala, né, que eu tenho o espaço EcoArte, é voltar agora após pandemia. Material de feira também, meu marido também perdeu muita coisa de máquinas, nós tínhamos móveis, bicicleta, era um andar que a gente guardava, né? Tudo que a gente tinha e coisas para obras, enfim, tinha muita coisa. Com o objetivo de arrecadar fundos para as obras e a compra do material, uma vaquinha online foi criada. O endereço está na tela. As doações também podem ser feitas por meio do Pix. Até o momento, R$ 1.200 foram arrecadados. O pior agora é reconstruir toda essa parte de hidráulica, de elétrica e da estrutura do telhado, né? Porque são coisas caras e a gente realmente não tem esse dinheiro para recomeçar essa obra. E estamos aqui porque nós fizemos uma vaquinha online e contamos, né, com qual quantia for, não importa, né? Às vezes chega até nós uma palavra, um afago, uma oração, um abraço, e isso já nos acalenta, nos dá ânimo, né, de continuar. Andréia tradicionalmente apresenta o espetáculo Um Sarau Imperial. A Associação de Guias de Turismo de Petrópolis montou uma rifa para o Dia das Mães para também arrecadar fundos para a atriz. Os números podem ser selecionados de 0 a 100 e o sorteio vai ser realizado no dia 7 de maio e será feito pela Loteria Federal. O valor do gás de cozinha está pesando cada vez mais no bolso dos brasileiros. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o item já corresponde a 9,3% do salário mínimo. Na última semana, a Agência Nacional do Petróleo informou que a média no valor do botijão de gás de 13 quilos, tradicionalmente utilizado pelos brasileiros, atingiu o valor de R$ 113, o que corresponde a praticamente 10% do salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.212. Um absurdo. Muito caro, tem gente que não tem nem condições para comprar. Absurdo. Muito caro. Muito caro. Quanto que você está pagando em média? 118 e 120. Você acha que dava para ser um pouco mais barato? Com certeza. Se tivesse menos imposto, com certeza. No levantamento realizado pela ANP e pela Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, o valor de R$ 113,48 alcançou o maior patamar desde 2001. No ano de 2007, o valor do gás de cozinha impactava na mesma proporção o salário mínimo. Em novembro do ano passado, o governo federal criou o programa Auxílio Gás para aquelas famílias cadastradas no CadÚnico, que recebem a cada 2 meses 50% do valor médio do botijão de gás de cozinha. No início deste mês, a Petrobras reduziu o valor do gás em 5,6%. No entanto, no acumulado em 12 meses, o valor foi reajustado em 23,2%. Algumas pessoas já procuram alternativas para economizar. Eu uso muito a pressão para cozinhar rápido, entendeu? Que aí eu boto legume, frango na panela de pressão, aí cozinha rapidinho, aí consigo fazer o gás esticar um pouquinho. Quanto tempo dura em média lá na casa da senhora? Meu gás dura 1 mês só mesmo, é 1 mês, 1 semana. Realizados no último fim de semana, o torneio interregional e a primeira etapa do circuito Hajime, eventos chaves do calendário de competições da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, reuniram cerca de 2.000 pessoas no ginásio Pedro Jarrara, em Teresópolis, entre atletas, equipes técnicas e público.
As competições promovidas pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro tiveram a parceria da Prefeitura de Teresópolis por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A diretoria da federação afirma que investe na realização do torneio interregional e a primeira etapa do segundo regime nos municípios do interior do estado para o fortalecimento do judô regional. No último sábado, validado como evento estadual para o ranking nacional sub-21, o torneio interregional aconteceu com disputas de mais de 550 atletas nas categorias masculina e feminina, nas classes sênior, sub-21 e sub-18. Já no domingo, a primeira das 4 etapas do Circuito Regime de 2022 reuniu quase 370 judocas nas classes sub-9, 11, 13 e sub-15 e foi aberto com um aulão de atividades lúdicas para crianças de 4 a 6 anos. E você vai ver depois do intervalo. Cozinha de restaurante em frente ao Obelisco em Petrópolis pega fogo. O Hospital Alcides Carneiro inicia campanha emergencial para doação de sangue em Petrópolis. Imóveis atingidos pelas chuvas deste ano vão ter isenção no IPTU. Teresópolis inicia a segunda fase de imunização contra a influenza. Casa Petrópolis reabre trilha gratuita para turistas. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira! Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Rádio Serra tem registrado um aumento no número de diagnóstico positivo de câncer de cabeça e pescoço. Em 2019, foram 166 casos da doença e, apesar da clínica realizar atendimentos referentes a vários municípios, a maioria dos pacientes são petropolitanos. No Brasil, mais de 626 mil diagnósticos positivos de câncer foram registrados no ano de 2020. A média é de 50,48% dos casos em mulheres e 49,52% em homens. Dentre os diversos tipos, o câncer de cabeça e pescoço tem se acentuado em Petrópolis neste ano. De acordo com a Rádio Serra, são pelo menos 15 atendimentos por mês. O tumor pode evoluir de maneira silenciosa, por isso, quanto mais cedo o diagnóstico, maior é a probabilidade de cura. O câncer de cabeça e pescoço, ele acaba sendo relacionado à região que vai mais ou menos aí da área do nariz e para dentro, até mais ou menos a região do pescoço e o final do pescoço aqui acima da clavícula, né? Então a gente está falando basicamente dessa região. Dentro dos cânceres de cabeça e pescoço, a gente não está falando de sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, nada disso. A grande, enorme maioria dos cânceres de cabeça e pescoço hoje são relacionados ao uso crônico do tabaco. Ainda de acordo com um oncologista, um estudo apontou que o diagnóstico desse tipo de câncer também está ligado ao vírus do HPV e ao consumo de bebidas alcoólicas em excesso. Além disso, os casos, em grande parte, são notados por profissionais da saúde bucal e são muito comuns em pessoas na faixa etária de 50 a 80 anos. Ele vem sim de uma forma silenciosa, muitas vezes um caroço no pescoço, um nódulozinho embaixo da língua, uma ferida dentro da boca. É por isso que grande parte do diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço acaba sendo feito pelo odontologista, né? O dentista muitas vezes acaba vendo isso no consultório e daí sim encaminhando, fazendo uma biópsia e investigando. A Rádio Serra realiza em média 225 atendimentos por ano relacionados a câncer de cabeça e pescoço.
Desses, praticamente 50% são petropolitanos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, do diagnóstico positivo em homens no Brasil, 5% deles são relacionados a essa região. Como todas as outras doenças, quanto mais cedo for descoberto, maior é a chance de cura, principalmente para esse tipo de câncer que evolui rápido. Por isso, o paciente deve ficar atento aos sintomas, que variam desde rouquidão, dificuldades para engolir, até dores no ouvido. E a orientação é sempre buscar atendimento médico caso os sintomas continuem. O câncer de cabeça e pescoço, ele tem várias modalidades de tratamento, né? Claro que todas elas estão diretamente relacionadas ao estágio com o qual você é diagnosticado. Então, quanto antes é o estágio, as opções acabam sendo um pouco menos agressivas, né? Os cânceres estadios iniciais, eles podem muitas vezes ser tratados simplesmente só com uma cirurgia, uma ressecção local, uma laser terapia, ou até mesmo só com radioterapia ou então só com quimioterapia. Ainda de acordo com o oncologista, o avanço da ciência e da tecnologia tem auxiliado nos tratamentos. Com o objetivo de levar a conscientização, foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira a Lei 14.328, que estipula o mês de julho no combate nacional ao câncer de cabeça e pescoço. As doações de sangue reduziram drasticamente nos últimos anos e isso tem prejudicado os hospitais, que precisam realizar transfusões diariamente. Este é o caso do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, que iniciou uma campanha emergencial para conseguir voluntários. O estoque da unidade atingiu nível crítico. Pessoas vítimas de acidentes ou que sofreram complicações após cirurgias e pacientes crônicos são apenas alguns exemplos em que as transfusões de sangue são necessárias. Mas para que o procedimento possa ocorrer, é preciso que voluntários doem sangue. Após os feriados prolongados das últimas 2 semanas, o Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, atingiu nível crítico no estoque de bolsas de sangue. E para tentar atenuar o problema, uma campanha emergencial está sendo realizada. São 250 transfusões de sangue realizadas por mês no Hospital Alcides Carneiro. Quando a rede estadual não consegue dar o suporte, o Hospital Santa Teresa ajuda e as doações podem chegar a 300 bolsas de sangue mensais. Por isso, é importante sempre fazer doações de sangue. Elton dos Santos já precisou passar por cirurgias e durante a internação recebeu doações de sangue. Hoje é ele quem pratica o gesto tão importante e sempre que possível doa sangue. Tem pessoas que não têm, por conta de alguma doença, de algum problema que passa, pode ter dificuldade do próprio organismo gerar o sangue. Então nós que temos saúde perfeita, é importante que a gente faça essa doação. Para doar é necessário apresentar um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 quilos, não ter bebido álcool nas últimas 12 horas e aguardar pelo menos 3 horas depois de ter almoçado ou ingerido alimentos gordurosos. Já pessoas que fizeram tatuagens ou piercings só podem voltar a doar sangue 1 ano após a realização do procedimento. Já quem se submeteu ao exame de endoscopia deve esperar 6 meses para doar. Também não pode se voluntariar pessoas que tiveram gripe nos últimos 30 dias, contraíram sífilis, doença de Chagas ou tenham diabetes ou AIDS. Em caso de hipertensão, uso contínuo de medicamentos em geral e cirurgias recentes, é necessário que um médico seja consultado. Todo mundo sabe que sempre tem alguém precisando desse sangue, né? Porque nós precisamos dessa produção, né? E às vezes numa situação como um acidente ou numa cirurgia, os bancos de sangue, a gente tem aqui do Santa Teresa, né? Precisa estar abastecido, porque ninguém sabe quem vai precisar, né? Quem vai ser o próximo que vai estar precisando. Que o pessoal se movimente, que não dói, que não custa nada você doar sangue, que vai salvar muitas vidas. Faz parte, né, da gente colaborar com as pessoas, né? Nunca é tarde para ajudar, né? E para salvar as vidas, né? Tem muitos por aí necessitando, né? Começou hoje a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza em Teresópolis. A etapa ocorre até o dia 3 de junho. O atendimento à população teresopolitana ocorre de segunda a sexta-feira em todas as unidades de saúde da cidade e interior.
Em cada local, a vacinação ocorre de 8 horas da manhã às 3 da tarde. Também há atendimento no Centro Materno Infantil, de segunda a quinta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. A campanha segue determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde e tem o objetivo de atingir o mínimo de 90% de imunização no público-alvo. Nesta segunda fase da campanha, vão ser priorizados os seguintes grupos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, também adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Também deve-se vacinar pessoas com doença respiratória, cardíaca e neurológica crônicas, diabetes, imunodepressão, obesidade, transplantados e portadores de trissomias. Uma trilha de 116 metros de extensão que estava tomada pelo mato já pode ser acessada gratuitamente pelo público da Casa Petrópolis e Instituto de Cultura. A Casa de Petrópolis, que era a moradia da família de José Tavares Guerra, foi construída há cerca de 130 anos na Avenida Ipiranga, no centro da cidade. Conhecida por muitos como a Casa dos Sete Erros, o local se tornou um dos pontos turísticos do município e, com o passar dos anos, começou a receber centenas de visitantes. O espaço, que é marcado pela história e cultura, foi revitalizado e tem oferecido cada vez mais atrações ao público. Desta vez, a novidade é o Caminho do Bosque, que foi limpo e agora pode ser novamente frequentado. Essa trilha já fazia parte desse desenho original. Só que devido aos anos, que o jardim ficou abandonado, então ela foi se perdendo por conta de estar com galhos, folhas secas e foi perdendo a existência, Ninguém sabia que ela estava por aqui. E aí, numa iniciativa também dos proprietários da casa, de empenhar um esforço de quem conhecia, sabia que existia ali naquele espaço essa trilha, a gente começou a limpar. E aí limpou e achou o caminho original. Então a gente não teve que fazer nenhuma alteração, apenas limpamos, tiramos aquele mato seco que estava por cima do caminho e conseguimos abrir para o público. A trilha é considerada de fácil acesso. Pelo local, é possível observar diversas espécies características da Mata Atlântica. Orquídeas, bromélias, diversas árvores centenárias e samambaias enfeitam o local. Se estiver com sorte, pode encontrar aves, pássaros, esquilos e até macacos. Era muito comum nesse paisagismo do Brasil você ter a combinação de espécies nativas com espécies estrangeiras. E a gente pode ver isso aqui na trilha. Então a gente tem a costela de Adão, que não é originária da nossa Mata Atlântica, junto com outras espécies nossas, E um destaque botânico que a gente pode dar para a trilha é justamente a costela de Adão, que subiu pelas árvores. E a gente vê as raízes descendo, encostando no solo, que dão uma sensação muito boa, de acolhimento dessa trilha. Para visitar a casa é cobrada a entrada, mas a trilha pode ser feita gratuitamente. A única recomendação da direção do ponto turístico é que as pessoas não arranquem e nem levem para casa plantas e mudas que existem no local. A revitalização da área tem como objetivo manter o local sempre preservado. Segunda e terça, como a casa não abre, a trilha só fica acessível a partir de meio-dia, que é o horário de funcionamento também do restaurante. E de quarta a domingo a partir das 10 da manhã. Vamos agora a outras notícias. No final da tarde desta segunda-feira, um incêndio atingiu o restaurante Obelisco Grill, no centro de Petrópolis. As chamas tiveram início na cozinha do estabelecimento e foram contidas por populares. Havia pessoas dentro do restaurante, mas segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. O incêndio começou por volta das 5 horas da tarde e, segundo policiais que estavam próximos ao local, o fogo atingiu a coifa da cozinha do restaurante. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas antes da chegada da corporação, populares entraram no local com extintores
moradores na tentativa de extinguir as chamas. O Corpo de Bombeiros chegou ao local às 5h40 da tarde. O trânsito no trecho em frente ao obelisco foi desviado para que a equipe pudesse estacionar o caminhão e as ambulâncias. A Polícia Militar e a CPTrans também prestaram apoio. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.